Bom dia a todos. Bom dia. Vamos, se calhar, só aguardar mais um minutinho. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Ana. Olá, muito bom dia. Bom dia. Acho que foi a Quirina. Sim, a internet não olá, está tudo bem. muito boa. E por Então, isso, se calhar... estou aqui em modo Ok. sem imagem, está bem? É que eu prefiro estar sem imagem do que depois cair, Ok. tá? Está bem, está bem. Obrigada. Sim. Miguel, se calhar penso que já podemos ir começando. Como quiseres, dar mais um minuto ou dois para ver se aparece mais alguém, senão podemos começar quando quiserem. A Cristina está ali a dizer que sim com a cabeça, não sei se é para começar ou para esperar. É para esperar, acho eu. Era para esperar um bocadinho, Miguel, só uns. Embora o pessoal seja muito pontual, mas eu acho que era melhor esperar uns minutos. Tá bem. Tá bem. Miguel, Então, digam-me quando desculpa, quiserem. eu não vou poder estar até ao final, estava aqui a escrever, tenho uma outra reunião aqui da faculdade, mas pronto. Está bem, ok. Acho que se calhar já podemos ir começando, não é? Já demos mais uns minutinhos. Bom dia a todos novamente. Bem-vindos a mais um webinar Lisboa nos Trópicos. Hoje temos o nosso colega Miguel Prudêncio
com uma apresentação sobre o longo caminho até uma vacina eficaz contra a malária. Miguel, quando quiser. Ok, sim senhor, então bom dia, estão a ouvir? Sim. Okay. Bom dia a todos e obrigado pela oportunidade de falar convosco hoje. Portanto, eu, como a Teresa disse, vou falar sobre vacinas para a malária, que é a área em que eu trabalho, portanto, aquilo que eu vou tentar fazer nos próximos 20 minutos é dar assim uma perspectiva mais ou menos abrangente, mas não demasiado pormenorizada, sobre o que é o caminho até uma vacina para a malária, até onde é que já se chegou e o que é que ainda falta fazer e que perspectivas existem para que se consiga atingir esse objetivo. E, portanto, vou começar para quem não está familiarizado com a doença, dar algumas noções sobre o que é a malária, nomeadamente sobre alguns aspectos desta doença que são importantes para aquilo que depois vamos dizer ao longo da palestra. Portanto, a malária é uma doença parasitária que é causada por parasitas plasmodium, sendo que existem várias espécies de parasitas plasmodium capazes de causar malária em seres humanos. Há 5 espécies de plasmodium que causam malária em pessoas, mas há 2 que nos preocupam particularmente, que é o Plasmodium falciparum e o Plasmodium vivax. Para que os seres humanos sejam infectados, é necessário que o parasita seja transmitido através da picada de um mosquito infectado, um mosquito Anopheles fêmea infectado. Só as fêmeas é que transmitem, porque só as fêmeas é que picam. Esta doença tem um impacto muito grande em várias regiões do globo, mas é sobretudo na África subsaariana que causa o maior impacto, e nomeadamente a maior mortalidade, que acontece sobretudo em crianças até aos 5 anos de idade. De resto, quando olhamos agora para o último relatório da Organização Mundial de Saúde sobre a malária, estão estimados cerca de 3,2 bilhões de pessoas em risco de contrair esta infecção, o que é quase metade da população mundial, e 1,2 bilhões de pessoas que se estima estarem em risco elevado de contactarem com a malária. Aquilo que este relatório também nos diz é que em 2020, que é o último ano que há números, ocorreram 241 milhões de casos de malária, que resultaram em mais de 600 mil mortes, que, como eu dizia há pouco, são na sua maioria em crianças até aos 5 anos de idade. Mais de 70% destes óbitos acontecem em crianças e, portanto, é uma doença que continua a ter um impacto extremamente significativo nas regiões onde é endémica e, sobretudo, nas regiões da África subsaariana. Para que percebamos um bocadinho melhor do que é que estamos a falar, é preciso perceber o que é o ciclo de vida deste parasita que causa a malária e que é um parasita complexo, porque passa por diferentes etapas ao longo desse ciclo de vida. Se nós olharmos aqui para o mosquito que está infectado com o parasita da malária, ele, quando se alimenta de sangue, vai injetar ou vai depositar parasitas na corrente sanguínea, que nesta fase do ciclo se chamam esporozoítos, e estes esporozoítos vão migrar na corrente sanguínea até ao fígado, e quando chegam ao fígado infectam os hepatócitos e multiplicam-se. Cada esporozoíto que entra com sucesso dentro de um hepatócito dá origem a 20 a 30 mil novos parasitas dentro desse hepatócito. E tudo isto acontece sem quaisquer sintomas. A fase de infecção do fígado pelo parasita da malária é assintomática, mas é obrigatória porque é no fígado que se formam uma nova morfologia do parasita, que é depois libertada para a corrente sanguínea e que vão infectar os glóbulos vermelhos nessa corrente sanguínea. Portanto, os parasitas que se formam no fígado são libertados para a corrente sanguínea, já com outra morfologia, e esses sim têm a capacidade de infectar os glóbulos vermelhos, e dentro dos glóbulos vermelhos vão se multiplicar, vão rebentar os glóbulos vermelhos ciclicamente,
e é isto que dá origem aos sintomas da malária. Portanto, a fase sintomática da infecção é aquela que acontece quando o parasita está na sua fase sanguínea, isto é, na fase em que tem a capacidade de infectar os glóbulos vermelhos. Durante esta fase há também alguns parasitas que se diferenciam em formas sexuadas, que se chamam gametócitos, e estes gametócitos em circulação podem ser ingeridos por um mosquito numa picada subsequente, e dentro do mosquito estes gametócitos vão passar por uma série de etapas que culminam na formação de novos esporozoítos prontos para serem injetados num novo hospedeiro. Portanto, temos um ciclo de vida complexo, com 2 hospedeiros obrigatórios, por um lado o mosquito e por outro lado o mamífero, neste caso o ser humano, em que o parasita passa por, dentro do hospedeiro mamífero, por uma fase sem sintomas, mas obrigatória no fígado, e uma fase sintomática de infecção dos glóbulos vermelhos. Quando pensamos em estratégias para tentar controlar a malária, elas podem visar qualquer uma destas fases do ciclo, nomeadamente quando falamos em tratamentos para a malária, nomeadamente em fármacos como os que neste momento são a primeira linha de tratamento, que são os fármacos baseados na artemisinina. Eles atuam aqui na fase sanguínea do ciclo, isto é, na fase sintomática, procurando eliminar o parasita que está a infectar os glóbulos vermelhos. E por isso é que estes tratamentos são eficazes, porque conseguem eliminar o parasita na sua fase sintomática e, portanto, é nesta fase do sangue que a maior parte destes tratamentos atua. Depois temos também estratégias que visam prevenir a transmissão, isto é, impedir o mosquito de transmitir o parasita ao ser humano, o que se pode conseguir de várias formas, nomeadamente através da utilização de inseticidas e através da utilização de redes mosquiteiras, idealmente redes mosquiteiras impregnadas com inseticida, que vão reduzir a probabilidade de o mosquito infectar, transmitir o parasita às pessoas. E, finalmente, temos aqui uma fase do ciclo onde seria ideal termos uma vacina, e já vamos ver porque é nesta fase que faria todo o sentido termos uma vacina. Para percebermos isso, temos que ter em mente que realmente uma vacina contra a malária é algo que é urgente, uma vacina eficaz contra a malária, e olhando aqui para o ciclo nesta outra configuração, que é exatamente a mesma coisa, os esporozoítos injetados pelo mosquito vão para o fígado, multiplicam-se e saem para o sangue, infectam os glóbulos vermelhos, e depois os gametócitos podem ser ingeridos pelo mosquito para continuar o ciclo. Quando olhamos para este ciclo de vida, neste formato, é fácil ver que uma vacina contra a malária poderia atuar em diferentes etapas do ciclo. Poderia atuar no sangue, impedindo o parasita de infectar os glóbulos vermelhos, mas também poderia atuar ao nível da transmissão do parasita de um hospedeiro para o outro, e nesse caso estaríamos a falar das chamadas vacinas de bloqueio de transmissão, ou poderia atuar no fígado. E atuar no fígado tem a vantagem de que, se conseguir bloquear a infecção no fígado antes do parasita sair para o sangue, e uma vez que a infecção no fígado é assintomática, nós, com um bloqueio eficaz da infecção na fase hepática, nós impedimos o aparecimento de parasitas no sangue, onde eles iriam causar os sintomas. E quando olhamos para esta fase do ciclo, nós chamamos pré-eritrocitária, porque é tudo o que acontece antes de chegar aos eritrócitos. Portanto, a fase pré-eritrocitária do ciclo de vida é aquela que inclui o esporozoíto e as células do fígado infectadas. Quando olhamos para esta fase do ciclo, vemos que é realmente o alvo ideal para uma estratégia de vacinação, e é para esta fase que as vacinas mais avançadas, que as vacinas mais promissoras têm sido desenvolvidas. E quando pensamos nas vacinas para atacar esta fase do ciclo de vida do parasita, podemos falar em 2 tipos de vacina principais. Por um lado, as vacinas de subunidade, que, como o nome indica, se baseia num determinado antigênio específico, numa determinada porção do parasita, ou as vacinas de organismo inteiro, que, como o nome também indica,
são baseadas no parasita no seu todo. Se começarmos pela primeira destas duas, as vacinas de subunidade, nós então estaremos a ver a RTSS como o candidato mais promissor, não necessariamente, mas aquele de que mais se tem falado, e por boas razões, que é uma vacina de subunidade baseada numa proteína específica do parasita. Portanto, por isso é que é de subunidade, porque apenas usa um antigénio, uma proteína, e essa proteína é a proteína circumsporozoite do parasita, que é a proteína mais abundante na superfície dos esporozoitos e é um imunogénio potente. Portanto, é uma proteína capaz de explotar respostas imunitárias bastante potentes e, por isso, está na base, esta proteína circumsporozoite está na base desta vacina RTSS. E aquilo que é feito para criar esta vacina é selecionar uma zona da proteína circumsporozoite, nomeadamente uma zona central da proteína e depois a sua zona C-terminal, e depois é feita uma fusão com um antigénio da hepatite B, que depois é expressa em partículas que vão expressar esta parte da proteína circumsporozoite juntamente com este antigénio da hepatite B, e são estas partículas que constituem a vacina. E, portanto, temos uma vacina de subunidade baseada num antigénio específico do vírus disparate do parasita, a proteína circumsporozoite, e esta RTSS começou a ser desenvolvida há mais de 3 décadas pela GlaxoSmithKline, com colaboração de outras entidades, e já em 2013 a GSK anunciava que pretendia licenciar a RTSS. Na altura, por volta de 2014, 2015, a Agência Europeia de Medicamentos deu uma opinião positiva acerca desta vacina, mas a Organização Mundial de Saúde recomendou que fossem feitos alguns ensaios piloto adicionais em diferentes países africanos antes de se pronunciar sobre uma eventual autorização da vacina. Esses ensaios decorreram entre 2015 e 2016 até há cerca de um ano, e em outubro de 2021, portanto ainda não há um ano, a Organização Mundial de Saúde veio recomendar a utilização da RTSS para vacinação de crianças nas zonas endémicas de malária. Isto é uma ótima notícia, evidentemente, porque é a primeira e, de resto, a única vacina contra a malária que existe, neste momento autorizada, mas não é a vacina ideal porque apenas confere proteção contra malária severa na ordem dos 36% em crianças até aos 2 anos de idade, o que evidentemente é melhor do que nada, mas não é o ideal, como qualquer um de nós pode compreender. É uma eficácia, infelizmente, ainda algo reduzida. Daí que a existência da RTSS e o seu licenciamento não deva impedir ou fazer abrandar o desenvolvimento de vacinas mais eficazes contra a malária. E, quando falamos em vacinas mais eficazes contra a malária, e falando em vacinas pré-eritrocitárias, as tais que atuam no fígado, entramos no âmbito das vacinas de organismo inteiro, ou de esporozoite inteiro, que, como eu dizia há bocadinho, e como o nome claramente indica, baseiam-se na utilização do parasita no seu todo. E, neste caso, na forma do parasita, que reside nas glândulas salivares do mosquito e que infecta as células do fígado, que são os esporozoitos. E, portanto, as vacinas de esporozoite inteiro têm sido demonstradas e avaliadas em inúmeros ensaios como sendo muito promissoras na proteção que conferem. E há essencialmente, ou tradicionalmente, havia 3 tipos de vacinas de organismo inteiro ou de esporozoite inteiro contra a malária, todas elas baseadas no conceito de utilizar os parasitas da malária humana, nomeadamente o parasita que causa a maior mortalidade, que é o Plasmodium falciparum, numa forma em que ele não possa causar sintomas de doença, mas possa explotar uma resposta imunitária.
E isto conseguia-se, ou consegue-se, de três maneiras diferentes. Uma é atenuar os parasitas por irradiação, portanto, sujeitar os parasitas a uma determinada dose de radiação que os vai impedir de, não os mata, mas vai impedi-los de se multiplicar no fígado. Portanto, eles continuam capazes de infectar as células do fígado, mas depois não se conseguem replicar e produzir parasitas capazes de depois sair para o sangue e infectar os glóbulos vermelhos. Isto porque a radiação faz com que a maquinaria de replicação do vírus fique destruída ou fique afetada e, portanto, o parasita continua a conseguir invadir as células do fígado, mas depois não se multiplica e não sai para o sangue, e como não sai para o sangue, não causa doença, mas, enquanto está no fígado, gera uma resposta imunitária que é protetora. Algo semelhante se consegue utilizando parasitas geneticamente atenuados, isto é, parasitas em que a prevenção da capacidade deles se multiplicarem no fígado e saírem para o sangue é feita através da manipulação genética do parasita, nomeadamente retirando do seu genoma, fazendo knockout de genes que são especificamente necessários para que ele se multiplique nas células hepáticas. Ou seja, trata-se de identificar genes de que o parasita depende para conseguir multiplicar-se no fígado e remover esses genes do genoma do parasita e, portanto, o parasita deixa de conseguir completar o seu desenvolvimento hepático e, a partir desse momento, ele vai infectar as células do fígado, mas não consegue sair para a corrente sanguínea e causar a doença. Uma terceira forma de fazer isto é através da utilização de parasitas de Plasmodium falciparum sem qualquer tipo de atenuação, portanto, perfeitamente viáveis, mas administrá-los em pessoas que estão a receber um tratamento de um antiplasmódico que apenas mata os parasitas no sangue, como a cloroquina. Basicamente, aqui a ideia é que o parasita é administrado sem qualquer atenuação, infecta as células do fígado, multiplica-se no fígado sem qualquer impedimento, sai para o sangue sem qualquer impedimento, mas assim que é libertado para a corrente sanguínea, este fármaco que está em circulação vai eliminar as formas sanguíneas do parasita e, portanto, impedir o parasita de prosseguir o seu desenvolvimento no sangue e causar os sintomas da doença. Portanto, neste caso, nós estamos a falar de uma vacina que não é propriamente esporozoítos atenuados, eles não estão atenuados quando são administrados, mas depois o parasita é eliminado do sangue antes de poder causar sintomas e, mais uma vez, durante a fase em que está a infectar o fígado, ele consegue gerar as tais respostas imunitárias protetoras. E, portanto, estas sempre foram, tradicionalmente, as três formas de fazer imunização ou vacinação contra a malária, baseando em esporozoítos do parasita que causa a malária humana, o Plasmodium falciparum. Só para resumir, nós temos parasitas atenuados por irradiação, em que essa irradiação faz com que o desenvolvimento do parasita no fígado pare numa fase precoce desse desenvolvimento. Os parasitas atenuados por alteração genética, em que se consegue um efeito semelhante através da remoção de genes específicos do parasita, que desta forma faz com que o parasita não consiga completar o seu desenvolvimento no fígado. E a terceira, a administração de parasitas ou de esporozoítos sem qualquer atenuação, mas eliminando-os assim que eles saem para o sangue. Com estas abordagens já se conseguiu atingir 100% de imunidade, chamada imunidade estéril, que é basicamente bloquear por completo a infecção, mas isso apenas se conseguiu em ensaios clínicos realizados na Europa e nos Estados Unidos, e quando a estirpe de parasita que se usa, à qual se expõe a pessoa vacinada, é a mesma estirpe que foi utilizada para vacinar a pessoa. O Plasmodium falciparum existe com diferentes estirpes, e essas estirpes não são todas, são agora, como todos falamos em variantes da Covid, do vírus da Covid, no fundo é como se tivéssemos diferentes variantes do Plasmodium falciparum. E isto só se consegue, estes graus de proteção, de eficácia, quando a variante que é utilizada para imunizar é exatamente a mesma à qual as pessoas vacinadas depois são expostas. Quando
Nós utilizamos uma estirpe diferente, ou uma variante diferente, e, portanto, chamamos a isto uma estirpe heteróloga, portanto, vamos expor as pessoas a uma variante diferente daquela com que foram vacinadas, ou quando se fazem ensaios em regiões endémicas de malária, esta proteção é significativamente menor do que a que se consegue em ensaios clínicos em regiões onde não existe malária e em que se utiliza a mesma estirpe de parasita para expor as pessoas e para as vacinar. E, portanto, é nesse contexto que nós podemos dizer que, efetivamente, as vacinas de esporozito inteiro são os candidatos mais eficazes ou mais promissores para uma vacinação eficaz contra a malária, sendo que todos eles, os que eu falei até agora, são baseados no Plasmodium falciparum, o mais letal dos parasitas da malária humana. E é neste contexto que nós, no meu laboratório no Instituto de Medicina Molecular, desenvolvemos uma abordagem alternativa para uma vacina de organismo inteiro contra a malária, que se baseia não em parasitas da malária humana, mas sim numa outra abordagem, que é utilizar parasitas da malária de roedores. Aqui importa dizer que existe malária em seres humanos, mas também existe malária noutros mamíferos, e os parasitas que causam a malária nesses outros mamíferos não são da mesma espécie dos parasitas que causam a malária em seres humanos. E, em concreto, o Plasmodium berghei é um parasita que causa malária em roedores, mas não causa doença, não causa malária em seres humanos. Se vocês se lembrarem, agora tem-se falado muito, ainda por cima agora por causa do monkeypox, a vacina da varíola foi desenvolvida pelo Sr. Edward Jenner no final do século XVIII, precisamente com o conceito de que, para quem não sabe a história, ele viu que as pessoas que estavam em contacto com o vírus da varíola, ele na altura não sabia que eram vírus, mas pronto, que estavam em contacto com aquilo que era manifestações da varíola bovina, nomeadamente as pústulas que a varíola bovina causava nas tetas das vacas, essas pessoas estavam protegidas, aparentemente, contra a varíola humana. E então o que ele fez pensou que se calhar o contacto, embora ele não soubesse o que era um vírus, nem soubesse o que era uma variante de um vírus, nem soubesse coisa nenhuma que nós hoje sabemos, o que ele sabia é que as vacas tinham umas manifestações clínicas parecidas com as dos humanos, e que as pessoas que contactavam com essas vacas não parecia que estavam protegidas contra a varíola humana. E então resolveu recolher material daquelas pústulas das vacas que continham, sabemos nós agora, o vírus da varíola bovina, inocular esse vírus em pessoas, e essas pessoas ficaram protegidas contra a varíola humana. Isto foi a primeira vacina que foi desenvolvida no mundo. A varíola é a única doença infecciosa erradicada do mundo, isto graças a esta vacina, em que realmente a inoculação do vírus da varíola bovina protegia as pessoas contra o vírus da varíola humana. Isto é muito importante não só para a história da ciência e da medicina, mas também por este conceito que traz, que é o conceito da proteção cruzada entre duas espécies aparentadas de micro-organismos. Os vírus da varíola bovina e humana não são os mesmos, obviamente, mas são primos, e como primos que são, têm algumas semelhanças. E essas semelhanças são suficientemente grandes para que, ao vacinar com um, se consiga criar proteção contra o outro, mas as diferenças também são suficientemente grandes para que a inoculação do vírus da varíola bovina não cause doença nas pessoas. Então, o conceito aqui que nós propomos para a malária é muito semelhante. É utilizar parasitas da malária de roedores como agentes de imunização contra a malária humana. Com um acrescento, digamos assim. É que nós, hoje em dia, temos a capacidade de manipular geneticamente o parasita da malária de roedores, nomeadamente introduzindo no seu genoma determinados antigénios, determinadas proteínas do parasita humano. Se quisermos, é como se estivéssemos a mascarar o parasita de roedores de parasita humano. Se olharem aqui para este esquema, veem que nós temos aqui o parasita de roedores, que por si só nós já esperamos que
promova algum grau de proteção cruzada contra o parasita humano, mas aquilo que nós propusemos foi colocar, através de técnicas de engenharia genética, uma proteína específica do parasita humano no parasita de roedores. Era como se vestíssemos um casaco de parasita humano, disfarçássemos o parasita de roedores de parasita humano, e desta forma a expectativa é que, além destas respostas cruzadas que advêm da semelhança entre o parasita de roedores e o humano, nós vamos ter respostas imunitárias especificamente dirigidas ao parasita humano, precisamente porque a nossa vacina está a expressar e a mostrar ao sistema imunitário este antigénio, esta proteína do parasita humano que aqui está representada a verde. E, portanto, desta forma, a nossa proposta, a nossa vacina, é exatamente um vírus do parasita, um parasita da malária de roedores, mascarado de parasita da malária humana. E, se estiveram atentos ao que eu disse até agora, eu agora podia perguntar qual é que é a proteína do parasita humano que nós colocamos à superfície do parasita de roedores para o disfarçar de parasita humano. E eu vou dar 5 segundos a ver se alguém diz. Se ninguém diz, eu vou ficar muito triste, porque significa que não me estão a ouvir. Mas a proteína é a proteína, a tal circumsporozoite, que é aquela que foi utilizada para criar a RTSS, e porque esta é realmente uma proteína muito imunogénica, e por isso, ao colocar esta proteína circumsporozoite, que é abreviada como CSP, à superfície do parasita de roedores, nós temos a nossa vacina, o nosso candidato à vacina, que é basicamente um parasita de roedores, um Plasmodium berghei, vestido com um casaco de proteína circumsporozoite do Plasmodium falciparum. E este candidato à vacina nós chamamos PBVAC, e é esta a nossa proposta para agente de vacinação contra a malária humana. Quando nós criámos este candidato, nós tivemos que fazer uma série de demonstrações para poder avançar desde logo demonstrar que havia capacidade de gerar respostas imunitárias com este parasita, mas ainda antes disso tivemos que mostrar que este PBVAC, apesar de ser um parasita inerentemente de roedores, conseguia infectar as células do fígado humano, e fizemos isso recorrendo a um modelo de ratinhos humanizados com fígado humano, e mostramos que o PBVAC consegue efetivamente infectar as células do fígado humano, o que é fundamental para que haja uma resposta imunitária, e depois utilizámos um modelo de ratinhos humanizados com sangue humano para mostrar que o PBVAC não se consegue desenvolver dentro dos eritrócitos humanos e, portanto, não consegue causar doença em seres humanos. E desta forma, resumindo aqui, mostramos que a nossa vacina consegue infectar hepatócitos humanos, o que é importante para que haja uma resposta imunitária, mas não se consegue desenvolver nos eritrócitos humanos, o que seria um problema, porque nós não queremos que o parasita, a nossa vacina, consiga desenvolver-se nos nossos glóbulos vermelhos, porque senão poderia causar doença. E, portanto, esta foi uma primeira demonstração que nós fizemos e, depois daqui, avançámos com um conjunto de experiências que demoraram vários anos e que eu consigo sintetizar num único slide. O trabalho está aí 3 ou 4 anos, que é este slide aqui, em que nós utilizámos diferentes modelos animais, incluindo coelhos, ratinhos e primatas não humanos, como modelos para serem imunizados ou vacinados com o PBVAC, para depois podermos medir as respostas imunitárias que essa vacinação expulsou nestes animais. E, consistentemente, em todos eles, aquilo que nós vimos foi que havia respostas do tipo celular, respostas cruzadas entre o Plasmodium berghei e o Plasmodium falciparum, tal como nós antecipávamos, e respostas humorais, ou seja, anticorpos, contra a proteína circumsporozoite do Plasmodium falciparum que nós colocámos artificialmente na nossa vacina. Portanto, para quem não é muito desta área, o nosso sistema imunitário, grosso modo, pode-se dividir em respostas celulares, células T, e em respostas humorais, ou seja, anticorpos,
e aquilo que nós mostramos aqui é que nós tínhamos um candidato à vacina que conseguia explotar ambos os tipos de resposta imunitária, sendo que as respostas celulares eram, sobretudo, resultantes ou dependentes da proteção cruzada entre o parasita de roedores e o parasita humano, e as respostas de anticorpos eram, sobretudo, dependentes da presença da proteína circunsporozoite à superfície da nossa vacina. Isto foi, como eu disse, trabalho de muitos anos, e chegados a este ponto, nós não tínhamos forma de avançar mais no laboratório, a não ser avançando para ensaios em seres humanos, porque nós não existia mais nenhuma experiência pré-clínica que se pudesse fazer para além do que já tinha sido feito. E, portanto, na altura também iniciámos um processo longo de demonstração da segurança desta abordagem para utilização em pessoas, para tentarmos obter autorização para fazer um ensaio clínico. Não foi fácil, porque nunca ninguém tinha administrado parasitas da malária de roedores a pessoas, experimentalmente, e muito menos parasitas geneticamente modificados e parasitas que têm que ser produzidos em ratinhos infectados. Portanto, isto não foi fácil, mas nós, depois de mais 2 ou 3 anos de experiências só para responder às solicitações das agências reguladoras, conseguimos então obter a autorização para fazer um ensaio clínico. Esse ensaio clínico decorreu na Holanda em 2 fases. Nesta fase do desenvolvimento deste tipo de vacinas, a administração da vacina, por chocante que possa parecer, é feita por picada de mosquito, porque é nas glândulas salivares do mosquito que estão os esporozoitos que são a vacina, e portanto aqui vocês veem uma fotografia de um voluntário ao qual está a ser administrada a vacina. Ali dentro estão mosquitos com PBVAC, e esses mosquitos com PBVAC vão picar o voluntário e desta forma injetar a vacina na corrente sanguínea, e o ensaio clínico decorreu em 2 fases. Uma primeira fase de segurança, em que foram administradas doses crescentes da vacina e se monitorizou o aparecimento de efeitos secundários. Não havendo efeitos secundários que nos preocupassem, avançou-se para a segunda fase da eficácia, em que este grupo 3 de voluntários, que tinha recebido numa primeira fase 75 picadas de mosquito infectados com PBVAC, recebeu mais 3 doses idênticas, e depois foi exposto ao parasita humano, ao Plasmodium falciparum. E em paralelo tivemos, obviamente, controlos que foram expostos ao parasita humano sem terem sido vacinados. E, com base nisto, podemos ver se há ou não algum tipo de proteção conferida pela vacina contra o Plasmodium falciparum. Os resultados mostraram-nos, desde logo, em termos de segurança, que não houve efeitos adversos atribuíveis à vacina considerados graves. Houve, obviamente, este tipo de efeitos adversos de pessoas que, obviamente, ao serem picadas por 75 mosquitos, desenvolveram este tipo. Isto passa em 24 horas, é por assustador que possa parecer, mas isto não é um efeito adverso da vacina, isto é um efeito concomitante do modo de administração por picada de mosquito. E da vacina, em relação a efeitos adversos causados pela própria vacina, não se observou nenhum efeito adverso grave. Em termos do impacto que a vacina teve no aparecimento de malária, aquilo que nós observámos foi simultaneamente bom e menos bom. Não foi perfeito e não foi o que nós queríamos, porque nenhum dos voluntários ficou completamente protegido contra o aparecimento de parasita da malária humana no sangue depois de ter sido vacinado. Como vocês veem aqui, as bolinhas vermelhas são os voluntários, as bolinhas verdes são os voluntários vacinados, as bolinhas brancas são os controles, e vocês veem que os voluntários vacinados também desenvolveram parasitémia no fígado, parasitémia no sangue, mas fizeram mais tarde, isto é o número de dias até aparecerem parasitas no sangue. Portanto, os parasitas apareceram mais tarde no sangue das pessoas vacinadas do que das não vacinadas. Mais importante, ou tão importante como isso, a quantidade de parasita Plasmodium falciparum que chegou ao sangue dos voluntários vacinados foi significativamente inferior
à quantidade de parasita que chegou ao sangue dos controlos não vacinados. Ora, estes dois parâmetros, o número de dias até aparecerem parasitas no sangue e a quantidade de parasitas que aparece no sangue, permitem-nos estimar de forma bastante segura qual foi o impacto que a vacina teve na infecção do fígado pelo parasita da malária humana nos voluntários vacinados. E esse cálculo mostra-nos que a vacina conseguiu reduzir em 95% a carga parasitária no fígado dos voluntários vacinados comparativamente aos não vacinados. Isto é, nas pessoas vacinadas, a infecção do fígado pelo parasita da malária humana foi 95% inferior à carga de parasitas de Plasmodium falciparum no fígado das pessoas não vacinadas. Obviamente que 95% é muito bom e é muito mau. É muito mau porque basta um parasita passar do fígado para o sangue para causar doença, portanto 95% não chega para prevenir a doença, mas é muito bom porque 95% está muito próximo do objetivo que nós temos de chegar ao bloqueio completo da infecção no fígado. Mais importante do que isso, nós sabemos o que é, ou achamos que sabemos como é que lá podemos chegar. E como lá podemos chegar é através de duas abordagens que estão neste momento a decorrer. Uma é tornar a vacina ainda mais imunogénica. Se vocês olharem para o ciclo de vida do parasita aqui, nós vemos que aquilo que nós fizemos desta vez foi criar esta vacina em que o PBVAC expressa um antigénio do parasita, desta fase aqui pré-eritrocitária do parasita, que é a tal CSP, Circulating Sporozoite Protein. Mas há outros antigénios que podem ser colocados nesta plataforma, no Plasmodium berghei, para serem expressados por ela. Antigénios não só da fase pré-eritrocitária, mas inclusivamente da fase sanguínea ou da fase de transmissão. E desta forma nós podemos criar um agente de vacinação que seja mais versátil, mais imunogénico, porque expressa mais antigénios do parasita humano. Isto, de resto, pode ser feito para o Plasmodium falciparum, mas também pode ser feito para o Plasmodium vivax, exatamente da mesma maneira, e, portanto, criar, assim, uma vacina também contra o Plasmodium vivax, que é o outro parasita da malária com que nós temos que nos preocupar. A outra forma que nós temos de tentar colmatar aqueles 5% que faltam é a questão da dose. Ora, como eu vos disse, nós tivemos que fazer a administração da vacina neste ensaio clínico por picada de mosquito. E isso, obviamente, por picada de mosquito, há um limite ao número de picadas de mosquito que se pode expor os voluntários. Só para vocês terem uma pequena ideia, nos anos 70 e 80 foram feitos ensaios deste tipo com parasitas falciparum irradiados, administrados por picada de mosquito, e foram necessárias entre 2 a 3 mil picadas por pessoa, por voluntário, para se conseguir ter proteção com os parasitas irradiados. Nós, isso era nos anos 70 e 80 do século passado, nós hoje em dia não podemos dar 3 mil picadas de mosquito às pessoas e estávamos limitados àquilo que eticamente era possível fazer e, portanto, nós sabíamos que tínhamos uma dose muito inferior ao ótimo de vacina e, portanto, ter tido 95% de redução da carga parasitária no fígado com uma dose abaixo do ótimo é muito promissor, mas levanta a questão, está bem, ok, e agora como é que se aumenta a dose se não se pode dar 2 mil picadas de mosquito às pessoas? Felizmente, desde os anos 70 ou 80 para cá, apareceu uma empresa chamada Sanária que desenvolveu uma metodologia que apenas eles têm, que apenas eles sabem usar, de criopreservação, purificação e criopreservação de esporozoitos de plasmódio e o que permite a sua administração por injeção. Ou seja, neste momento já é possível fazer a administração de vacinas de esporozoito inteiro por injeção e não por picada de mosquito. E, obviamente, a partir do momento em que se pode fazer por injeção, a dose é aquela que nós quisermos. Não estamos dependentes de expor as pessoas a milhares de picadas de mosquito, porque podemos injetar a quantidade de parasitas que entendermos com uma agulha e uma seringa. E, portanto, nós estamos a trabalhar agora com a Sanária para que eles criopreservem o nosso PBVAC de maneira a que nós possamos repetir o ensaio clínico, mas agora
sob esta forma de administração da vacina e controlando a dose que nós entendemos ser adequada. E, portanto, neste momento é isso que está a acontecer. Nós esperamos vir a ter a possibilidade de ter estes parasitas criopreservados em breve. Felizmente, por causa do financiamento da Fundação La Caixa, foi possível avançar com isto junto da Sanária, porque a Sanária, nós sempre falámos com a Sanária sempre se mostrou disponível desde que lhe pagassem. E, portanto, obviamente que nós não tínhamos maneira de criopreservar os parasitas sem a colaboração da Sanária, e para isso era necessário esse apoio financeiro, que felizmente agora existe, e por isso isto já está a acontecer. E desta forma eu espero que nós venhamos a ter vacina numa seringa, ou melhor, num frasquinho para ser administrada em breve, e depois só falta arranjar o dinheiro para fazer o ensaio clínico, que é a outra parte. E, portanto, neste momento há uma esperança de que possamos avançar por aí. De qualquer maneira, a esperança de uma vacina eficaz contra a malária, felizmente, para o mundo, não depende só do sucesso da nossa vacina. Nós, obviamente, vamos continuar a trabalhar para que ela venha a existir, mas não somos os únicos a fazê-lo, infelizmente não, porque, por exemplo, a própria Sanária já tem, com os seus parasitas atenuados quimicamente, já conseguiu, num determinado ensaio clínico, ter 75% de eficácia na prevenção da doença, o que já é muito, muito bom, e, portanto, esta é outra via possível para chegarmos a uma vacina eficaz contra a malária. Mas, por exemplo, há uma outra vacina de subunidade, que é uma versão melhorada da RTSS, que se chama R21, em que, basicamente, em vez de, digamos que a proporção da presença da tal proteína circunsporozoite, do antigénio, enquanto que na RTSS, vocês veem aqui nesta imagem, a quantidade de antigénio de CS é baixa, nesta R21 a partícula é semelhante, mas expressa muito mais a proteína circunsporozoite. E com esta R21 houve um ensaio feito o ano passado em que eles também conseguiram cerca de 74% de eficácia com esta R21. Portanto, temos esta via também para chegar a uma vacina mais eficaz contra a malária. E agora, com as vacinas para a Covid, nomeadamente as vacinas de RNA mensageiro, abre-se também a perspectiva de desenvolvimento de vacinas baseadas nessa tecnologia para desenvolver uma vacina para a malária. E a BioNTech, como vocês sabem, é a fabricante, portanto, é a empresa por detrás da vacina, de uma das vacinas de RNA mensageiro que nós temos, a da BioNTech Pfizer. Eles já estão a trabalhar, e anunciaram isso o ano passado, no desenvolvimento de uma vacina de RNA mensageiro contra a malária. E, portanto, são várias as perspectivas de virmos a ter uma vacina mais eficaz do que aquela que agora existe contra a malária. Esperemos que sejam bem-sucedidas. Eu espero particularmente que a nossa seja bem-sucedida, mas obviamente que interessa é que se chegue a uma vacina eficaz. E, portanto, era isto que eu tinha para vos contar. Vou ficar por aqui. Só agradecer aqui a uma série de pessoas, identidades e de laboratórios com quem nós trabalhamos neste projeto ao longo dos anos, e também o financiamento da Fundação Gates inicialmente, depois do Malaria Vaccine Initiative, algum financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia e agora financiamento da Fundação La Caixa, que eu ainda não atualizei este slide, mas devia de pôr aqui o símbolo da Fundação La Caixa e agradecer-vos a vocês. Muito obrigado. Obrigada, Miguel. Eu se calhar abro já para as pessoas fazerem perguntas. Quem quiser pode pôr a mãozinha no ar ou ligar o microfone, também não somos assim muitos. Ana? Eu estava a bater palmas. Ana só estava a bater palmas. Mas tenho uma série de perguntas, só que não queria monopolizar, nem queria deixar se houver mais alguém que tenha alguma pergunta, senão eu avanço. Mas se calhar pode fazer primeiro. Então, mas faz só uma. Ok. Pode ser? Está bem. Eu vou fazer duas, então. Está bem. Já agora.
É assim, pronto, Miguel, começar por agradecer-te a tua participação e dizer que, de facto, não fiques triste, nós tivemos mesmo com atenção à tua intervenção totalmente. Quando chega a hora das siglas, depois a gente perde-se um bocadinho, mas eu o CS ainda acertava, mas te fiquei inibida de dizer o CS, foi só por isso. Tive a oportunidade de acompanhar o teu trabalho, aliás, falámos em 2020, quando foi publicado o teu paper na Science, e agora estou muito satisfeita de ver que a coisa está a avançar para o próximo nível. Há aqui algumas questões que me parecem também relevantes, não em termos da parte imunológica da coisa, mas questões mais relacionadas com, por exemplo, a aceitação da sociedade de vacinas geneticamente modificadas, tendo em conta que normalmente os transgénicos, a comida transgénica, a alimentação transgénica tem uma certa resistência por parte da sociedade. Como é que agora vamos vender à sociedade uma vacina geneticamente modificada? Esta é a primeira questão. Sim, e é uma questão muito pertinente, porque obviamente que... Força, daqui a pouco... Desculpa. É uma questão pertinente, evidentemente, uma vez que nós temos que explicar às pessoas, obviamente no futuro em que esta vacina viesse a sua eficácia viesse a ser demonstrada e ela viesse a ser autorizada, tinha que se explicar às pessoas as razões pela qual ela é segura, e obviamente ela só será um dia autorizada se for segura, mas eu compreendo perfeitamente a tua pergunta, porque obviamente que existe um estigma em relação à modificação genética que pode assustar algumas pessoas. A verdade é que, por exemplo, os parasitas de Plasmodium falciparum geneticamente atenuados, os tais que são outra abordagem que está em desenvolvimento, também implicam uma alteração genética do parasita, e obviamente que essa é uma barreira, eu diria que essa é uma barreira que eu teria muito gosto em tentar ultrapassar, porque significava que nós estávamos num ponto em que a vacina estava em vias, digamos assim, de poder ser autorizada. Mas sem dúvida que é um desafio grande. E há outros, há muitos, porque, olha, uma das coisas importantes para uma vacina de esporozoite inteiro, e não é só a nossa, qualquer uma delas, é a questão da criopreservação e da manutenção os parasitas não podem morrer quando são congelados. E para eles não morrerem quando são congelados, além do processo de congelação ser extremamente delicado, depois eles têm que ser mantidos em azoto líquido e não podem ser sequer postos a menos 80. Isso significa que estamos a falar de uma vacina viva, que tem que ser administrada em África e que tem que ser criopreservada e mantida em azoto líquido. Há quem diga que isso até é menos complicado do que manter a menos 80, porque a verdade é que em África um dos grandes problemas para manter a cadeia de frio é a questão da rede elétrica, não ser... E às tantas, o Steve Hoffman, que é o CEO da Sanaria e que é um tipo, pronto, que está a trabalhar nas vacinas dos porozoites há muitos anos, e é um tipo fascinante e que era capaz de vender gelo aos esquimós. Ele, quando fala disso, ele mostra sempre uma fotografia de um caminhão atolado em África, num caminho e diz, se ali dentro daquele caminhão estivesse uma vacina que precisa de estar a menos 80, essa vacina amanhã estaria destruída. Se ali dentro daquele caminhão estivesse uma vacina em azoto líquido, um pote de azoto líquido bem fechado aguenta-se um mês. E, portanto, às tantas é mais fácil, e eu percebo, ele tem um ponto válido, não é? Porque realmente é mais problemático, se calhar, garantir a rede elétrica para manter temperaturas de 20 graus negativos ou de 80 graus negativos do que o azoto líquido. Mas pronto, isto só para dizer que há muitos desafios. Esse que tu levantas é sem dúvida um deles. Obviamente que convencer pessoas a receberem na sua corrente sanguínea um organismo geneticamente modificado seria sempre algo que seria um desafio, mas seria, como em tudo, uma questão de comunicação, de demonstração de segurança, de demonstração de eficácia. Pronto, mas seria sempre uma barreira, claro. Mais.
Estavas a dizer que tinha outra já agora nesta continuidade, uma vez que a edição genética não é considerada transformação genética, esta seria uma alternativa? No fim, poderia dar ao mesmo ou não? Repara, no nosso caso, no caso da sanária, no caso dos parasitas geneticamente, dos falcíparos geneticamente modificados, eles podem, desse ponto de vista, é menos problemático do que a nossa. Porquê? Porque eles estão a remover um gene, ou vários genes do parasita, estão a editar aquele genoma para retirar qualquer coisa. Nós estamos a introduzir material genético no parasita de roedores. Portanto, desse ponto de vista, a nossa ainda é um desafio maior do que a outra, porque nós estamos a introduzir lá dentro material genético. Aliás, uma das coisas que nós tivemos que fazer para conseguir fazer os ensaios clínicos em seres humanos foi fazer a sequenciação integral do genoma dos nossos parasitas geneticamente modificados para demonstrar que o único material genético a mais, digamos assim, que lá estava, era aquele que nós tínhamos introduzido e que não tinha havido uma introdução inesperada de outros elementos genéticos, portanto o parasita não estava a expressar coisas que nós não sabíamos que lá estavam. Mas obviamente sim, é um problema, claro. Eu agora dou espaço a... Eu ainda tenho umas questões, mas eu vou deixar a minha para o fim, se houver tempo. Ok. Mais alguém quer fazer uma pergunta? Alguma pergunta? Está tudo com vergonha. É sério. É que tu intimidas, Miguel. Tu és tão grande. Tu és tão grande que... És tão grande. Porque eu sou... É verdade. Não quero intimidar ninguém. Sério, eu é que agora já tenho mais à vontade, mas ao de início também ficava assim um bocado... Sério? Ai, pá. É sério, mas é que eu, por acaso, eu já tenho reputação de fazer medo às pessoas. E então... Não, ainda para mais. Agora apareceste tanto na televisão que ainda ficaste mais... Mas olha, o que eu te queria perguntar... Eu sou um doce, acreditem que eu sou uma doce pessoa. É verdade. Olha, queria-te perguntar, é o seguinte, pode parecer retórica ou provocação, mas não é, é mesmo curiosidade. Como é que, primeiro é saber qual é o impacto da malária versus Covid. E depois perceber como é que na Covid, em tão pouco tempo, se passaram essas fases todas e se chegou à vacina, e a malária andam-se aqui há décadas e não... E se as duas questões estão ligadas. Então, e não é a primeira vez que me fazem essa pergunta, essa pergunta tem várias respostas possíveis. Vamos começar pela resposta mais científica, e a resposta mais científica tem a ver com a complexidade do organismo que causa a Covid e do parasita da malária. Portanto, como toda a gente sabe, a Covid é causada por um vírus. O vírus aliás, é debatível sequer se é um organismo vivo, é uma coisinha, do ponto de vista biológico, extremamente simples, não é? Aquilo é proteína e RNA, e, portanto, essa complexidade do vírus é extraordinariamente inferior à complexidade de um parasita. Um parasita, como o parasita da malária, é um eucariota, tem 5.000 genes, tem um ciclo de vida complexo, tem inúmeros mecanismos que um vírus não dispõe, nem sequer uma bactéria. E, de resto, não existe, até dia 6 de outubro do ano passado, não existia nenhuma vacina contra uma doença parasitária humana. Nenhuma. Nós só temos vacinas no nosso portfólio de vacinas. Existem vacinas para doenças bacterianas, existem vacinas para doenças virais e existe a vacina da malária, não existe mais. Portanto, não é por acaso, é porque realmente estamos a falar de desafios científicos muito diferentes. Esta e também outra questão, que é a questão da duração da resposta imunitária. A resposta imunitária que se consegue, mesmo em regiões endémicas de malária, através da exposição repetida ao parasita, é de curta duração. Eu posso contar só aqui uma história rápida, que é, nós sabemos agora que uma pessoa que viva numa região endémica de malária e que todos os anos é exposta ao parasita, essa pessoa, se passar aquela barreira dos 5, 6 anos de idade, em que não tem qualquer imunidade, depois aquela exposição permanente, ou não é permanente, aquela exposição repetida, regular, faz com que essa pessoa tenha suficiente resposta imunitária
basal no seu organismo para não morrer de malária. Por isso é que a maior parte das mortes é em crianças. Mas isto, se essa pessoa for continuamente exposta, se essa pessoa vier viver para uma região onde não há malária e deixar de ter aquela exposição repetida ao parasita todos os anos, e se voltar depois para a sua terra natal, passado 5 ou 6 anos, está tão exposta como tu ou eu a ter malária grave. Porque aquela memória imunitária é de curta duração. É assim, do ponto de vista da imunidade, é um dos grandes desafios. A vacina para a malária é a durabilidade da proteção. Portanto, considerando a complexidade do organismo e a curta duração das respostas imunitárias que se conseguem, essa é uma explicação científica para essa diferença que tu apontaste. Depois há uma explicação que é menos científica e é mais, se quisermos, política ou geoestratégica, não sei, que é a questão do impacto que a malária, das zonas do globo onde a malária tem impacto, por oposição à Covid, que teve um impacto global, e nomeadamente nas zonas ditas desenvolvidas do planeta. E, portanto, não vale a pena escamotear a realidade que o investimento e a disponibilidade de recursos que se conseguiu para desenvolver uma vacina para a Covid é muito diferente daquela que se conseguiu até hoje para a malária. Mas eu não gosto de ir muito por aí, porque essa é aquela resposta, sim, se nós tivéssemos rios de dinheiro, já estava resolvido. É óbvio que o investimento faz sempre falta, e é óbvio que se houvesse o empenho global para desenvolver uma vacina para a malária, como houve para a Covid, provavelmente estaríamos muito mais perto de o conseguir. Mas há desafios científicos que também coexistem com essa falta de financiamento e pronto. Mas isto é uma pescadinha de galo na boca, não é? Porque, obviamente, os desafios também se ultrapassam com recursos e, portanto, as coisas estão ligadas, obviamente. A Ivete tem uma pergunta. Sim, Ivete. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada pela apresentação. Lamento ter chegado ligeiramente atrasada, mas pegando a sua última deixa, e no caso das pessoas que, por exemplo, vivem em países com malária, como Moçambique, mas elas só se manifestam quando estão fora da sua zona, em zonas que não têm malária. Essa vacina poderia servir como... Claro, uma vacina que fosse realmente eficaz a impedir a infecção do fígado da pessoa vacinada pelo parasita da malária, essas pessoas obviamente estariam protegidas e uma vacina deste tipo seria eficaz nesse cenário também. Mas eu não entendo bem o que é que a Ivete quer dizer com só se manifestam quando não estão nas zonas de malária. O que é que quer dizer? Que a pessoa vive numa região onde há transmissão de malária, mas depois só tem manifestações da doença quando não está lá? Exatamente. Mas isso quanto tempo depois de ter saído dessa região da zona onde há transmissão de malária? Talvez por aí 3 a 4 semanas. Isso é curioso. Mas isso é por experiência própria que me está a dizer? Portanto, já lhe aconteceu isso? Estar numa zona de transmissão? Não. A mim em particular não, mas tenho uma amiga, uma colega que aconteceu. Agora, tenho agora uma segunda pergunta. Sim. E no caso de, por exemplo, esse já é meu caso em particular, não sei se essa vacina pode ser usada. Por exemplo, eu só tive malária uma vez na vida e nunca mais tive. Seria necessário usar a vacina se fosse o caso de, por exemplo, caso eu voltasse a apanhar a malária, que acho que é pouco provável, ou o meu sistema, pela sua explicação, já está imune à malária? Não está. Precisamente por aquilo que eu estava a dizer há pouco, a memória imunitária que se consegue quando temos contacto com a malária é de curta duração e, portanto, se uma coisa é a pessoa todos os anos ser exposta ao parasita da malária, na altura em que há mosquitos,
Outra coisa é quando há uma exposição, a memória que se consegue não dura muito tempo e, portanto, no seu caso em concreto, se teve malária uma vez há alguns anos, 20 já não... Há 20 anos, pronto. Então, neste momento, está tão protegida contra a malária como eu, que nunca tive. Portanto, acho que nessa situação, obviamente, perante uma perspectiva de ir a uma zona endémica de malária, havendo uma vacina disponível, é óbvio que seria prudente essa proteção. É claro que uma pessoa que viva aqui em Portugal e que não tencione ir a uma zona endémica de malária não ganha nada em estar vacinada, mas uma pessoa um viajante que vá a uma região dessas tem toda a vantagem em estar vacinado, se existindo uma vacina. De qualquer maneira, esta vacina que agora existe, a RTSS, apenas está recomendada para crianças, não é uma vacina que esteja recomendada ainda para viajantes. Nossa. Ok, obrigado. Teresa, desculpa. Mais uma pergunta? Só uma coisa, desculpa. Sim. Podes fazer. Como eu cheguei um pouco tarde, fiquei sem saber. O seu trabalho ou a vossa pesquisa também está ligada um pouco com o trabalho, pode ser replicado aqui em Moçambique, porque nós aqui temos o CISME, Centro de Investigação da Manissa. Vocês têm Manissa, exatamente, sim. Sim. Ok, tá certo. Então, sim. Nós até agora, o ensaio clínico que realizámos foi realizado aqui na Europa, porque numa fase inicial, por uma questão de garantia de segurança, etc., este tipo de ensaios têm que ser feitos em populações aqui na Europa ou nos Estados Unidos, porque para se poder monitorizar mais facilmente qualquer efeito adverso que possa existir, mas numa fase subsequente, inevitavelmente e obrigatoriamente, uma vacina deste tipo teria sempre que ser testada numa região endémica de malária e Manissa seria sempre uma hipótese muito forte. Obrigada. Nada. Obrigada, Ivete, pelas perguntas. Miguel, não sei se podemos receber mais uma pergunta? Sim, podemos mais uma. Sim. Depois eu tenho que eu depois tenho, já estão ali à minha espera, desculpa lá, mas diz, força. Acho que a Ana ainda tinha mais uma pergunta, se não aparecer ninguém, não era, Ana? Não, estou é? satisfeita, acho que sim, depois... mas eu ainda posso... Estávamos aqui a conversar, não, está tudo ok. É? Eu também tenho um encontro agora, eu também tenho um encontro daqui a bocadinho e acho que ok. Eu também, falamos noutra altura. Está bem, quando quiserem, está bem? Olha, obrigado. E obrigada a nós. Até à próxima. Até uma próxima. Deus. Já sabem que isto vai ser depois disponibilizado no nosso YouTube. Ok, boa. Ok. Obrigada. Deus, Miguel, obrigada. Obrigada. Deus, adeus a todos.